Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Enfermeiro Laurindo. Hoje estamos aqui em um formato diferente, mas uma entrevista, uma conversa com ela, doutora Michele. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. Agradeço aí por a disponibilidade, o horário para conversar e falar um pouco aí sobre saúde no nosso canal. Eu te agradeço o convite, Laurindo. Obrigado. Muito bom estar aqui, a gente poder falar coisas do dia a dia, né? Coisas da cardiologia, pro pessoal em geral, né? E entender um pouquinho mais sobre as doenças do coração, né? Sobre a prevenção também. Antes de começar aí falar sobre as perguntas, gostaria que você apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua experiência, dos credenciais aí. Perfeito. Bom, eu sou formada aqui em Londrina, né? Acabei optando por ir para São Paulo depois que a minha formação aqui em Londrina na UEL terminou. E lá em São Paulo eu acabei fazendo a cardiologia, né? Passei pela Beneficência Portuguesa, passei pelo INCOR. Me apaixonei pelo que hoje eu faço bastante, que é a cardio-oncologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E durante ali a pandemia, família, filhos, a gente acabou optando por voltar para Londrina. E aqui a gente está até agora. Terrinha natal. Sim. Começando com uma pergunta que pode parecer básica, mas muita gente tem dúvida. O que faz um médico cardiologista? Qual que é a função dele ali nessa especialidade da medicina? Olha, Laurinda, a cardiologia hoje é uma especialidade muito ampla, né? Então a gente faz muita coisa. Então, desde a avaliação de check-up, né, que é o que a gente mais faz, né? Então o paciente procura a gente para saber se está tudo bem com o coração, né? Acompanhamos pacientes também, segmento de hipertensão, pacientes pós-infarto, mas a gente também faz risco cirúrgico, o cardiologista pode fazer exames, então ecocardiograma, teste ergométrico, né? A hemodinâmica, que também é uma das subespecialidades, né, da cardiologia, que faz cateterismo, né? E também o que eu faço, que é a cardio-oncologia, né? Então, uma subespecialidade onde a gente cuida dos pacientes oncológicos em tratamento. Uma especialidade bem completa, né? Uma especialidade com diversas a gente áreas. Tem muita coisa que a gente pode fazer sendo cardiologista. E qual que é a importância do coração no ser humano, assim? Qual que é? O coração, ele é a nossa bomba, né? Então, ele funciona como bomba. Os nossos vasos, então, são os condutores aí, né? Os tubos, né? A gente tem a parte elétrica também, né? Do coração. Então, assim, o coração como bomba, ele tem que funcionar bem, né? Então, o principal problema que hoje a gente vê, que é o final de todas as doenças, é a insuficiência cardíaca, né? Então, pode ser causada por infarto, a gente está falando aqui em cardio-oncologia, pode ser pela quimioterapia que agrediu o coração, pode ser por uma pressão alta que ficou muito tempo descontrolada, pode ser às vezes um Chagas. Então, essa é a via final de todas as doenças, a insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, o que ela leva? Ela leva, então, uma dificuldade desse coração contrair como bomba, né? E ele contraindo mal, todos os outros sistemas vão acabar sendo prejudicados, vamos falar assim. Então, o rim sofre, o fígado sofre, aí começam também os efeitos colaterais, né, os sintomas da insuficiência cardíaca, como inchaço nas pernas, né? Então, assim, ele é a bomba. Então, ele tem que funcionar muito bem para que os outros órgãos também funcionem bem. É o que a gente chama, né, de órgão vital. Então, é importante, se falhar ele, falha os outros. Falha os outros também. E a gente costuma, às vezes, procurar um médico, às vezes um cardiologista, quando já tem um problema, às vezes, aparente. Sim. Existe alguma idade que eu devo começar a me preocupar? Eu preciso fazer um check-up, eu preciso fazer algum exame? Existe alguma idade específica? A gente sempre fala a partir dos 40 anos para aquele paciente que não tem problema de saúde, não é hipertenso, não é diabético, né? Mas para pacientes que já têm alguma doença ou tem histórico familiar, né, para uma doença cardiovascular, então seja alguém na família que já teve um infarto, insuficiência cardíaca ou até mesmo um derrame, um AVC, esses pacientes têm que começar, às vezes, um check-up mais cedo, uma avaliação mais cedo, né? Porque justamente é ali que a gente pode detectar o problema antes de que ele se torne mais grave, né? Entendi. E ali sobre, existe algum, assim, eu ter um problema no coração
e não está sentindo nada, nenhum sintoma? Existe Pode, a grande maioria das pessoas é assim, né? A gente agradece quando o paciente tem sintoma, porque ele chega, dá tempo dele ir atrás, né? Passar numa consulta, nos contar o que ele está sentindo, em cima dali a gente traçar, né, estratégias de buscar qual o exame melhor para ele, para investigar, né? Mas muitas vezes a gente tem pacientes que não tem sintoma nenhum. Aí né? tá um risco, né? Aí que é o risco, né? Assim, recente a gente teve, acho que há 2 dias atrás, né, um influencer conhecido no Brasil, né? Foi, que teve ontem, né? Isso, teve uma morte súbita, né? Tá gravando. Isso, teve morte súbita, né? Bem conhecido, aos 50 anos de idade, né? Novo. Isso. E existe algum sintoma que não deve ser ignorado para não acontecer como pode ter acontecido com... Olha, Laurindo, acho que o principal é a dor no peito, né? A dor no peito. Né? E a dor no peito sempre quer dizer que eu estou infartando? Porque isso é uma pergunta que chega aqui no canal. Sim, é bem comum, né? Então, assim, a pessoa liga a dor no peito à doença cardíaca, né? Então, nem sempre porque a gente tem que lembrar que, assim, o nosso tórax está cheio de estruturas, né? Então, além do coração, a gente tem pulmão, a gente tem esôfago, tem osso, tem músculo, né? Então, assim, várias coisas podem gerar dor no peito. Gás, né? Eu tô com gases, né? Então, assim, várias estruturas podem gerar dor torácica. Mas quando você tem dor no peito, é importante procurar. Por quê? Pode não ser nada, mas pode ser algo grave e que já está em início e que dá tempo de tratar. Né? Então é muito importante. O importante é não se apavorar, né? Não se apavorar, né? Mas procurar atendimento, né? Fazer os exames cardiológicos para entender se é algo de origem cardiológica ou não. O cardiologista vai pedir os exames, vai investigar. Não sendo algo de origem cardiológica, é alguma coisa pulmonar, ele vai encaminhar para um pneumologista. Se ele vê que pode ser uma crise de ansiedade, que hoje em dia é muito comum, ele encaminha para um psiquiatra, para uma avaliação, né? Sim. Então é importante pelo menos afastar que não seja algo mais grave, que são as doenças coronarianas, né? Sim. E a gente até falou agora, como foi comentado ali, sobre inchaço nas pernas, né? Esse inchaço nas pernas sempre está relacionado ao coração? Assim como a dor torácica, também a gente tem outras causas, né? Então, assim, o inchaço pode ser por problemas circulatórios, o inchaço pode ser, por exemplo, em decorrência de alguma medicação que o paciente esteja usando, corticoide é bem comum, né? Às vezes dá inchaço de perna, pode ser por problema que a pessoa tenha de varize, né? Uma insuficiência venosa, uma insuficiência arterial, né? Então, nem sempre é em decorrência do próprio coração. Mas, lógico, precisa ser investigado, porque dentro da insuficiência cardíaca, que é a doença mais grave, a gente sabe que ele é um dos sinais. Né? E na sua prática aí de consultório ou hospitalar, quais são as doenças que mais têm acometido a população nos últimos tempos? Eu acho que assim, além do infarto e do AVC, né, a gente pega muito AVC, né, nos hospitais, a gente vê que há hipertensão, né? A hipertensão que, assim, na maioria das vezes o paciente nem sabe que é hipertenso, né? E chega às vezes por uma consulta simples, um risco cirúrgico, por exemplo, e ali na aferição da pressão para uma consulta de risco cirúrgico, a gente já detecta que a pressão está alta. É a doença silenciosa, né? Silenciosa. É uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, que a gente fala às vezes para as empresas, colaboradores, que às vezes a pessoa está trabalhando e às vezes a pessoa acaba pegando atestados e atrás de atestados por um problema que às vezes ela poderia ter evitado lá atrás. Sim. É um problema a questão de faltas por atestados, né, absenteísmo, por conta de problemas silenciosos, né, até mesmo como uma diabetes, né? Sim. Então é uma coisa que precisa se falar também, por isso que a gente está falando, que às vezes a pessoa tem histórico na família, mas não sabe que precisa procurar um atendimento. Isso. E é muito comum, né? Você falou em diabetes. Muito comum, principalmente no diabético, né? Assim, a gente sabe que o pai é diabético ou a mãe diabético, né? Então o filho tem alto risco de ter o diabetes, né? Principalmente se manter os mesmos hábitos alimentares que vêm dos pais, né? Então, assim, é importante de vez em quando estar fazendo o exame. Por quê? Porque é nesses exames de rotina que a gente já pode pegar alguma alteração. Sim. Né? E a gente foi comentado, e também eu me presencio também dentro da rotina hospitalar, jovens
às vezes 30, 22 anos, infartando, tendo AVC, falecendo por AVC. E... Tem algum fator que está influenciando isso, que as pessoas estão tendo? Olha, Laurindo, eu acho que são vários fatores associados, né? Assim, lógico que mudou-se muito o hábito alimentar, então hoje a gente se alimenta com muita comida ultraprocessada, alimento ultraprocessado, né? E isso a gente sabe que a carga de sódio, de corante, né? Além disso, a falta de atividade física, o sedentarismo, né? Outra coisa, os vapes, pods que a gente tem por aí com uma alta carga de nicotina, né? Em relação ao antes o cigarro, né? Que hoje vape pod acaba fazendo uma doença muito mais rápida e muito mais grave nesses pacientes jovens. Mas além de tudo isso, eu queria pontuar uma coisa, que é o estresse crônico, né? Então, o estresse crônico. Então, aquela pessoa que passa por muito problema, e não só no trabalho, mas pessoal, e com isso libera muito cortisol, muita adrenalina, que são os hormônios do estresse, né? Isso faz com que a frequência cardíaca altere, a pressão altere, né? E faz lesão do endotélio, que é aquela parte interna dos vasos, né? Isso vai como se fosse corroendo ali. E aí mais o colesterol alto por uma má alimentação, né? E aí isso vai fazendo com que a gente forme mais rapidamente placas de gordura. Então, enquanto antes a gente tinha 2 décadas atrás pacientes que infartavam aos 50, 60 anos, hoje a gente tem pacientes infartando aos 20, 30 anos, devido a toda essa mudança que a gente teve. E a gente viu que, assim, todos esses fatores, nessas 2 décadas, gerou um aumento de 150% nos casos de infarto. Principalmente paciente jovem, né? Principalmente paciente 20, 30, 40 anos, né? Realmente a questão do estresse, a gente já comentou já aqui no canal algumas vezes, um médico, inclusive, que é o Dr. Ray, Dr. Hollywood, ele teve câncer, que ele acredita que seja porque ele tem um estilo de vida todo ali, teoricamente fitness, né? Vida teoricamente saudável, prática de esporte, mas teve câncer sem ter nenhum tipo de histórico prévio, né? E só que a carga de estresse, de trabalho. Isso. Aí vem o estresse, vem a hereditariedade também, né? A gente não sabe, às vezes, na família ali, se já tinha um histórico de alguma doença cardiovascular, né? Então, tudo isso leva em consideração também, né? Foi pontuado aqui sobre a questão do colesterol, né? Quero saber, assim, o colesterol, ele dá sintomas também, assim, algum sintoma só no exame? Olha, gente, assim, na maioria das vezes a gente não tem nenhum sintoma do colesterol estar alto, né? Alguns sinais, não, a gente tem, né? Mas que é difícil o próprio paciente entender que aquilo ali é em decorrência do colesterol que está alto, né? Que são os xantelasmas, os xantomas, né? Então, são protuberâncias de gordura que podem acontecer no corpo, na face do paciente, geralmente próximo dos olhos ali. Mas para isso acontecer, às vezes, muitos anos, está muito tempo esse colesterol alto, né? Então, assim, para chegar a ter um sinal como esse, faz muito tempo que o colesterol está alterado. Então, o melhor método hoje em dia é fazer a dosagem, é coletar o exame e a gente poder ver quanto que tem de LDL, né, que é o colesterol ruim, e de HDL, que é o colesterol bom. O colesterol bom e ruim, qual que é a diferença de um para o outro? Isso. O colesterol ruim, que é o chamado LDL, é o nosso fator de risco, é o que deposita a gordura nas artérias, formando as placas, né, que daí, se forem no coração, podem gerar um infarto, se for no pescoço, né, nas carótidas ou nas artérias do cérebro, podem levar a um AVC. E o colesterol bom, que é o contrário, né, o HDL, que é o colesterol que faz a captação da gordura e leva para o fígado para lá poder ser metabolizado. Né? E a gente também falou aqui sobre a diabetes, né? A diabetes interfere muito na saúde do coração. E muito. E como, né? O diabetes, ele é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, né? A gente sabe que um paciente diabético, ele chega a ter 3 vezes mais fator de risco para ter uma doença cardiovascular do que um paciente que não tem doença cardíaca, ou que não tem diabetes, né? Então, assim, mesmo um paciente diabético bem controlado, ele ainda é um paciente que tem mais fator de risco
do que aquele paciente que não tem diabetes. Tá? Então, é alto risco, então o diabético tem que ser monitorado, os níveis de glicose, de colesterol tem que estarem adequados, porque senão ele corre o risco de ter uma doença, às vezes muito mais cedo do que o normal. Sim. Falando aí, diabetes, pressão alta, colesterol, existe alguma frequência? Qual é a frequência que essa pessoa precisa estar no médico ali para ser acompanhado? Olha, em relação a diabetes, a gente sempre recomenda pelo menos 2 exames anuais, né? Então, de 6 em 6 meses, né? No caso da hipertensão, a mesma coisa, né? 2 idas, vamos falar assim, né? A um clínico ou um cardiologista, né? Que possa avaliar nessas 2 ocasiões aí a pressão, pedir exames, né? Mas quando a gente, por exemplo, tem um paciente que já chega com uma hipertensão mal controlada ou um diabetes também que não está tão bem controlado, às vezes a gente até pede mais vezes ao ano até a gente poder ajustar tudo, Normalizar, né? Normalizar tudo. É. E aí entrou uma coisa importante, porque às vezes a pessoa fala que normalizou a pressão e ela para de tomar o remédio. Sim. É um recado aí que a pessoa não pode parar. Não. Só se o médico, enfim. Sim. Assim, o que a gente sabe, né? Tem muito paciente que, por um estresse, né? Por um momento que passa aí de estresse, começa a ter alteração da pressão, né? Então, vai lá no clínico, vai no cardiologista, inicia uma medicação, depois de alguns meses, resolve aí o problema, o estresse, etc. A pressão, às vezes, acaba normalizando, né? E, por isso, o paciente quer parar com a medicação. É um problema para nós porque nem sempre o paciente está tomando uma medicação mais simples, mais leve. Muitas vezes ele está tomando uma medicação que já tem 2 substâncias, 3 substâncias no mesmo comprimido, numa dose mais elevada. Então, o que a gente sempre recomenda é volte no médico que está lhe acompanhando, ele vai lhe orientar o que deve ser feito. Então, muitas vezes, está numa dose máxima de medicação, ele vai diminuir a dose para ver se essa pressão normaliza. Já está numa dose mínima daquela substância, com uma substância só no comprimido, ali ele já pode suspender, né? Mas isso tudo sempre com orientação. Orientação, né? E a gente está, hoje em dia, a internet é bom, como a gente pode trazer pessoas aqui que tem propriedade para falar, mas a gente tem muitas pessoas, a gente tem falado, muita gente que... Por isso que eu resolvi vir para a internet, trazer pessoas para falar, porque tem muita gente falando qualquer coisa. Sim. E aí tem os famosos chás milagrosos, suplementos milagrosos. A gente sabe que suplemento ajuda. A gente, né, sempre fala sobre suplemento. Mas, assim, existe alguma coisa natural que é milagroso, assim, para problema no coração? Com relação ao coração, não, Laurindo, é muito difícil, né? A gente sabe, por exemplo, em relação a suplemento, a creatina é um ótimo suplemento, né, que ajuda muito na massa muscular, no corpo, ajuda muito, por exemplo, no emagrecimento, né, quem está em processo de emagrecimento. Mas em relação, por exemplo, a algum chá, algum suplemento a ajudar a melhorar o coração, isso a gente já não tem, né? Na medicina, principalmente na cardiologia, quando a gente vai lançar um medicamento, por exemplo, uma substância, são feitos estudos em mais de 50, 60 mil pacientes no mundo todo, né? E quando a gente tem um chá, um suplemento, isso não é testado, né? Então não tem como a gente poder afirmar que aquilo lá em uma pessoa deu certo e nas outras milhares de pessoas com DNAs diferentes, com etnias diferentes, também vai fazer efeito, né? É uma coisa também, por exemplo, não é um suplemento, é uma substância natural, mas está muito se falando ali do sal. Fala, o problema não é, o sal não é o vilão, o sal é a cura. Então, vamos falar um pouco de, assim, a gente tem vídeo falando que sal é sal, não interessa de onde ele veio. Sim. Tem o sal que sal do Himalaia. Acabou inventando sal quântico, enfim. Sim. Qual que é o cuidado aí dessa questão? Porque às vezes a pessoa começando a colocar na água o sal, a pessoa hipertensa, colocar sal na água e beber. Isso é um perigo, né? Porque assim, o sal continua sendo vilão, isso é fato, né? Mas é lógico que a gente tem uma quantidade de sal diária que a gente pode ter, né, na nossa alimentação. E acima disso, ele acaba sendo aí, tendo um efeito deletério, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, vou trocar o sal comum de cozinha pelo sal do Himalaia, né? Algum tempo atrás teve essa febre, né? Que o nosso sal era horrível, o sal do Himalaia era o salvador da causa, principalmente para os hipertensos.
Só que quando a gente vai para um sal diferente como esse, o sabor dele, né? Então o paladar é diferente. Então o que a pessoa faz? Ela acaba usando uma quantidade maior de um sal como esse para um alimento e ela usa muito mais sal do que ela usaria, por exemplo, um sal comum de cozinha. Né? Então esse aí é o problema de trocar e você tá trocando uma coisa que às vezes vai ser pior na sua saúde. Né? E a questão, por exemplo, café e energético, são um vilão ou dá para consumir? O energético, eu vou te falar que sim, né? O energético, assim, para a maioria das pessoas, dá aquele estado de estímulo, de ânimo, né? Mas o problema é que é uma substância que altera a pressão, acelera o batimento cardíaco e também tem muito açúcar, né? Então tem gente que às vezes consome mais do que uma latinha por dia de energético, né? Então o tanto de açúcar que tem ali naquela composição é um problema também. Já o café, assim, muitos estudos mostraram que pacientes hipertensos, mesmo em uso de café, não tem tanta alteração da pressão. Agora, tem pacientes que são mais sensíveis. Por exemplo, pacientes que às vezes têm arritmia, então o café acaba desencadeando muito mais arritmia, né? Paciente cardiopata grave, né, um coronariopata grave, então com o estímulo da cafeína, ele às vezes pode fazer um vasoespasmo da artéria, tá? Então, não é que o café é ruim para todo mundo, né? São alguns grupos, né? Mas a gente também não pode vilanizar ele igual a gente faz, por exemplo, com o energético, né? O importante tá com dúvida, procura um profissional qualificado para ver como é que tá a sua saúde. Com certeza, isso aí é o principal. Isso é o principal. E sobre a questão do energético aí, tem muita gente misturando energético com álcool. Qual que é o problema disso? Laurindo, isso acontece frequente, né? Assim, principalmente os jovens, né? A balada, a festa, né? E aí, assim, a gente tem dois problemas. O álcool por si só, né? Ele já gera muito arritmia, né? Uma das substâncias mais arritmogênicas. E aí a gente vem com o energético, que também acelera a frequência cardíaca, aumenta a pressão. Então, fazer essa associação dos dois, a gente acaba aumentando muito o risco de infarto, de arritmia, e é o que às vezes a gente vê nos prontos-socorros. Por exemplo, dia de domingo, né, pelo domingo pela manhã, a gente recebe às vezes muito paciente que teve, né, uma noite de farra aí, festa, balada, álcool misturado com energético e no dia seguinte acaba indo ao pronto-socorro por causa de palpitação, apresentando arritmia, né? Então isso é uma consequência do uso das duas substâncias em conjunto. Mas falando muito aí na mídia, aí na internet, principalmente no Instagram, tem um influencer aí que inventou uma bebida que tem uns gostos de energético, mas não tem cafeína, não tem taurina. Você já ouviu falar dessa bebida? Olha, não conheço, não desconheço isso aí. É uma bebida que tá nova aí, que tem um gosto do energético, que ele fala sabor energético, mas não tem cafeína e não tem taurina. Sim. Né? Precisa só entender qual que é a composição. É só o álcool o álcool gaseificado, né? Você já conhece. Então, ele tira a cafeína. Será que aí reduz o risco, teoricamente? Não vou fazer uma propaganda para ele, né? Não, pode reduzir o risco por não ter, né, as substâncias do energético, né? Mas não deixa de ser ruim porque tem o álcool e o álcool também é arritmogênico, né? Sim. Quanto mais alta a composição de álcool na bebida, né, mais chances a gente tem de ter uma arritmia. Então vão alerta, porque tá se popularizando e na internet tá assim, então se não tem cafeína, não tem taurina, vou mandar bala, né? Então, mas aí não deixa de ter o álcool, que também passando, o paciente, às vezes a pessoa, eu tô no processo aí de emagrecimento, né? Ótimo. Mas assim, sempre tive bons exames ali, porque profissional da saúde sempre monitorando. O que me fez emagrecer foi questão articular, que aí eu precisava, porque enfermagem, tempo de pé, mas assim, às vezes a pessoa que é magra acha que tá 100% saudável. Tem algum, assim, por ser magro, quer dizer que tá saudável? Não, nada disso, viu? A gente tem pacientes acima do peso, em obesidade ou no sobrepeso, que tem os exames normais, né? Tem glicose normal, tem colesterol normal, não tem resistência à insulina, mas a gente tem pacientes magros que tem colesterol alto, que tem
glicose alta, que tem uma resistência à insulina muito alta, né? Então, quem vê cara não vê coração, né? O importante é a gente ter os exames, porque com os exames a gente vai poder constatar o que está acontecendo metabolicamente com esse paciente, né? E em cima disso poder traçar a estratégia para poder tratar, né? Exato. E diferente dos sintomas que a gente falou aqui, de doenças, em quais sintomas assim que eu preciso estar atento para procurar um pronto atendimento? Eu tenho que ir para o atendimento, não posso negligenciar esses sintomas. Sim. Em relação ao principal, né, que a gente fala, né, o infarto, a dor torácica, né, dor torácica principal é aquela dor no centro do peito, muitas vezes pode descer, né, irradiar para o braço esquerdo ou vir para o pescoço, né, pode estar associado ou não com uma sudorese fria, né, para a pessoa começar a suar, né. Muitas vezes a gente tem alguns pacientes, mulheres e idosos, uma dor torácica não tão típica quanto essa, né? Às vezes uma dor nas costas, às vezes uma dor abdominal, né? Então, nesses casos, são dores que, assim, pode passar batido, né? Não é uma dor típica igual a dor torácica, que já chama atenção. Pensando nos pacientes com quadro de elevação da pressão, uma coisa que chama atenção em alguns casos, a dor torácica, a dor de cabeça, a dor na nuca, né? Então, alguns sintomas, alguns sinais aparecem, mas não em todos os casos, né? Então, é importante sempre estar fazendo um check-up para poder avaliar, né? E entender se está tudo bem, se está correndo tudo bem com a saúde. E, assim, de passo a passo, o que eu preciso hoje, que a pessoa que está assistindo a gente precisa fazer para começar a cuidar da sua saúde cardíaca? Acho que, assim, o principal, além de fazer exames, né? Para saber como é que está, né, a parte metabólica, como é que estão os exames cardiológicos. É importante ter uma alimentação adequada, boas horas de sono, né, que a gente vê aí cada vez mais pessoal trabalhando mais, tendo mais estresse, né, evitar o próprio estresse, né, que muitas vezes é difícil, né, e principal, assim, acho que atividade física que ajuda muito, né, principalmente quando a gente fala em paciente diabético que precisa de um controle, paciente com colesterol alto que precisa de um controle. Então, a atividade física vai ajudar muito nisso aí também, né? Isso. Doutora, caminhando aqui para o fim já das perguntas, só gostaria de deixar alguma mensagem aqui, utilizar aqui, deixar suas credenciais, seus Instagram, falar aí um pouco sobre o seu trabalho. Sim. Olha, eu acho que o principal que a gente tem, Laurindo, é pensar que o que a gente falou no começo, cada vez mais o pessoal tem infartado mais cedo, jovens de 20, 30, 40 anos infartando, muito pelos maus hábitos de vida. Então é importante ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, dormir bem, evitar o estresse, porque são esses os fatores que podem gerar uma doença cardíaca mais cedo. Evitar o tabagismo, principalmente vape, pod, né? Porque esses pacientes que têm, essas pessoas que têm esse contato mais cedo com esse tipo de nicotina, acabam tendo uma lesão mais rápida e uma inflamação muito mais agressiva das artérias e acabam infartando muito mais cedo do que aquele, por exemplo, que nunca fumou, né? Quero deixar aqui, então, meu Instagram para quem quiser aí saber do nosso trabalho, né, @doutora Michele, com 2 L's, cardio, e hoje a gente, além dos hospitais que a gente atende na clínica CardioLife. É isso aí, doutora, muito obrigado por ter aceito nosso convite aqui do canal, por trazer informações aí, com credibilidade aí, informações aí com todo o seu respaldo científico, né, porque a gente tem, como a gente falou, muita gente na internet, então tá aqui compartilhando, então peço para que você compartilhe, manda para alguém aí que você sabe que precisa ouvir desse assunto, falar sobre assunto sobre saúde do coração. Se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixa um gostei e deixa também aí alguma dúvida, alguma pergunta, pode ser aqui no canal no YouTube ou lá no Instagram, pode ser no meu Instagram também, eu passo para a doutora também pode estar respondendo. Então, acompanha a gente lá e muito obrigado, doutora. Eu que te agradeço o convite. Obrigado. Até mais. E não se esquecem,
Curte, compartilhe e comente. Se inscreva em todas as redes sociais. Enfermeiro Laurindo.